Então, uma vez que você já entendeu que você tem que melhorar no desenho, você tem que separar uma carga de estudos semanal para desenho. E aí você bota isso na agenda mesmo, né? Então, esse horário aqui é o meu horário de estudar desenho. E isso é inegociável. Para quem não me conhece, meu nome é Diego. Eu sou ilustrador, concept artist, trabalho como senior concept artist aqui na Ubisoft Suécia e faço essas lives com a minha esposa Mariana, que também é ilustradora e artista de concept, para compartilhar conhecimento, fazer análise de trabalho e responder perguntas de vocês. Quem quiser conhecer o nosso trabalho um pouco mais de perto, dá uma olhada aqui no nosso site, blackfoxworkshop.com, tem bastante coisa legal lá, informativa, né, sobre a gente. Segue a gente lá no Instagram. Não deixa de dar uma olhada no IGTV. tô rindo do Escobar aqui, ó. Tem que ler os comentários, Diego. A galera compartilhando. Valeu. Meu Deus do céu. Ó, esperando o pagamento. Depois de mandar a imagem com a resolução final. Quem nunca? É verdade. Esse aqui até atrapalhou a introdução, tá vendo? Vai lá, continua aí. Esse aqui é o meu ArtStation. Dá uma olhada lá se você quiser acompanhar a minha produção. Aqui é mais uma pegada de portfólio, né? Mesmo da Mário, o ArtStation da Mário. Esse aqui é o nosso grupo de estudos. É aberto para quem é aluno, para quem não é. Aqui a gente coloca briefings. Maneiro. Com o objetivo de te ajudar a montar um portfólio incrível, direcionado para aquilo que o mercado precisa, e com isso aumentando as suas chances de contratação. Tá? Durante essas 3 semanas aí, tá rolando excepcionalmente 2 briefings ao mesmo tempo, um de ilustração e um de concept, normalmente. Peraí, Diego, deixa eu te cortar, que agora eu vou falar aqui, que eu já falo tudo na ordem. Tá ok? Claro, manda ver. Nós estamos com 2 briefings especiais, um voltado para o concept e um voltado para a ilustração, para quem preferir trabalhar com um ou com outro. Diego, bota lá no Raposo. Diego saiu. Bota lá no Raposo. Então, aqui, tá vendo no Raposas, logo ali em avisos, tem um vídeo, que foi a primeira live dessa semana, onde nós explicamos tudo sobre os briefings. O briefing de concept é uma feiticeira e o briefing da ilustração é de um ciclope. Então, se você ainda não está participando do desafio, dá uma olhada lá no vídeo e cai dentro. Nós também temos uma conta lá no Pinterest, onde a gente coloca as referências para o desafio e para você procurar mais referências também. Então, só explicando, nós temos live todos os dias, de segunda a sexta, durante essas 3 semanas, e quando for na semana do dia 22, eu vou abrir essa comunidade. Ah, sim, antes disso, a galera já está fazendo o briefing da feiticeira e do Ciclope, e eles estão postando os whips lá no nosso grupo aberto, isso, o Raposas Negras. Então, você vai postando lá o que vocês estão fazendo. E aí, quando for na semana do dia 22, eu vou abrir a comunidade exclusiva da maratona, e a galera vai postar os trabalhos finais, ou o mais próximo que a galera conseguiu do trabalho final lá. E nós vamos escolher, que aí na semana me enrolei aqui. E aí, na semana do dia 22, todas as lives vão ser com análise e feedback da galera que está participando do desafio, da galera que fez tanto o concept da feiticeira quanto a ilustração do Ciclope. Então, é isso. Se você ainda não está participando, participa lá. Vai lá, Diego. Tava dando uma olhada aqui no que a galera já está fazendo. Maneiro. Sim. Show de bola. Alguém postou aqui um site aí com pack de referência. Isso aí, galera, tem que trabalhar com referência, tá? Nada de desenhar de memória. Show de bola. O Leonardo está perguntando como eu entro no grupo do WhatsApp. Então, o link ele é enviado por e-mail depois que a galera se cadastra para a maratona. Então, esse aqui... Poderia enviar o link do Pinterest. Está lá no post. No mesmo post que estão os briefings, lá no grupo Raposas Negras. Depois você dá uma olhada lá. De qualquer forma, é só você colocar Black Fox ST ou Black Fox Studio lá no Pinterest, que aí você acha a gente. Vai lá, Diego. Não, só esse aqui é o meu Instagram, para quem quiser acompanhar o trabalho. Tem várias coisas que eu posto aqui que eu não posto lá. A maioria desses trabalhos da Division não estão lá, mas eu vou começar a postar trabalhos pessoais aqui, que já estão prontos, né? Tá só na fila aí, esperando a hora de entrar.
Difícil achar tempo aí para manter as paradas atualizadas. E o da Mari também, para quem quiser acompanhar. Mari mostra mais as coisas relacionadas à vida aqui na Suécia. Então é isso. Fala aí. Não, eu fugi do assunto completamente. Você mostrou ali meu Instagram e eu lembrei. Gente, mudando de assunto, ontem fez frio aqui, porque o frio já estava indo embora, né? Mas fez tanto frio que nevou. Ontem nevou, no meio de março. Eu saí super despreparada na rua. Passei mó frio. Mas vai lá, Diego, continua aí. Gente. Os meses frios aqui são dezembro e janeiro, né? Isso. É bem No inesperado. máximo de fevereiro. Início de fevereiro, foi. Mas vai lá. Então é isso. Eu vi alguém perguntando se ia rolar feedback hoje. Hoje vai rolar feedback. Uhul! Depois a gente até escolhe uma coisa ou outra para botar, entendeu? Mas a gente não sabe ainda o que. Aproveita aí para assistir. Então é isso. Vamos lá, vou pegar o trabalho de alguém aqui para a gente comentar. E eu vou deixar também o link. Tu botou o link no chat, Mariana? Como é que fez da última vez? Botei aqui na descrição. Eu não sei se pode link pelo chat. Na descrição do vídeo. Tá, eu vou deixar o link também daqui a pouco para chamar alguém para a gente conversar aqui na live, tá? Vou priorizar a galera que estiver com câmera para a gente simular o máximo aí do presencial. E é isso. Alguém aqui na live fez alguma coisa aí do briefing? Se não tiver, eu vou pegar aleatório mesmo, mas se alguém já está trabalhando nos briefings, eu aproveito para dar uma olhada. Enquanto o pessoal vai respondendo aí, a Gabriela está perguntando se o prazo é de 2 semanas. Sim, o prazo é de 2 semanas, mas você não precisa terminar. É bom que termine, entendeu? Mas quando chegar lá no dia 22, você posta do jeito que tá. E vai mexendo também durante a semana. Esse dia 22 a gente vai dar o feedback no que vocês tiverem até lá, vai ser o mais próximo aí do finalizado. E aí vocês, de qualquer forma, teriam que continuar, né? Depois de receber o feedback. Ajustando o que foi pedido para ajustar. Oi. A Esther tá falando aqui, ó, eu fiz. Tem outra aqui também falando, eu fiz. Então, me marca lá na tua postagem para eu achar lá no grupo. Que aí eu dou uma olhada aqui. Diego de Almeida Pérez. Isaías comentou aqui, acho que é esse aqui, abriu o dedo de cara. O Felipe. Fala aí, Felipe, abração. Para você, o Felipe para Joyce, para os filhotes, Fala aí, cara. Cheio de bola. Fala, Mariana, acompanhando as lives sempre que posso. O Diego virou um mestre em concept. Abraço. Valeu. Show. Olha só, o Eduardo está perguntando. Dá um oi se esse aqui é o seu. Fala. Quando se está em dúvida de qual cor fica melhor para a área de trabalho, o que fazer? Você tem que decidir. Se você não sabe qual dos dois está melhor e você não tem ninguém para perguntar, tipo assim, Diego pergunta para mim, eu pergunto para o Diego, você simplesmente escolhe. Ou faz versão para os dois. É o mesmo Isaías, esse aqui? Eu sou o Isaías, já comecei. Meu desenho é esse aí que apareceu, agorinha da feiticeira. Beleza. Vamos lá, é ele mesmo. Ó, para a galera que está assistindo aí a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Tô vendo um montão de gente aqui. É minha primeira vez aqui na live. Sejam bem-vindos. Espera aí, rapidinho. Então, enquanto eu espero, vou falar mais uma vez, vou explicar mais uma vez. São 3 semanas de live todos os dias. Nós postamos no início dessa semana os 2 briefings lá no Raposas Negras, tanto do concept da feiticeira, quanto da ilustração do Ciclope. E aí vocês vão ter durante essas 2 semanas, essa semana agora, que já passou, que hoje é sexta-feira, e a próxima, para desenvolver os briefings, o que vocês conseguirem. Na semana do dia 22, nós vamos abrir a comunidade exclusiva da maratona. Você já pode pedir sua autorização lá, que depois eu vou adicionar, quando for no dia 22. E aí vocês vão postar lá na comunidade o que vocês já fizeram até então.
E aí a gente vai escolher para dar os feedbacks. Vai ter feedback todo dia. Então você pode postar na segunda e continuar trabalhando se o seu ainda não tiver sido chamado. E por aí vai, entendeu? Não se preocupa com prazo. Se preocupa em fazer um bom trabalho. O melhor que você conseguir. Então, vamos lá. Beleza. Tá ok a pose. É uma pose aberta, como a gente pediu. Dá para ler o design todo. Eu tentaria... Deixa eu pegar aqui. Eu tentaria uma pose, como eu falei, mais em contraposto, tá? Que é quando ela está com a perna apoiada, está com peso apoiado em uma das pernas. Aqui ela parece que a relação entre ombro e quadril parece estar desbalanceada. Então, aqui, ó. Você só jogar a perna daqui para dentro. Já cria uma direção mais interessante para a parada acontecer. Tá? Então, isso aqui acontece quando você tem essa quebra de quadril bonita aqui, tá? Referência direitinho e controlar isso. Tá? E outra coisa. Me incomoda o pé visto de cima. Isso que eu ia falar. Isso aqui é da câmera, tá? Provavelmente da pessoa que tirou com uma dessas câmeras que o pessoal normalmente mais aberta, que tira foto mais para cenário, e aí você tem o pé visto de cima, tá? Então, eu substituiria esse pé aqui, na verdade, estranho ela estar descalço aqui. Eu substituiria o pé de cima por ele visto um pouco mais de frente. E essa mão aqui, ó, eu só deixaria esticada aqui se ela estivesse mostrando a magia mesmo. Tá? Eu não sei aí se você está planejando fazer isso para frente. Mas aí você poderia fazer uma parada mais nesse sentido aqui. Cuidado com esses acessórios, tá? Muito cartoon. Muito utilizados aqui, tá? Ou tira, ou faz uma pegada mais realista. Olhos parecem estar maior, né? Do que deveriam, na minha opinião. E já é o momento de você começar a separar os elementos por material e variação de valor aqui dentro da roupa dela, tá? Lembra de mostrar os planos da cabeça, escolher, aqui já está claro a direção de iluminação aqui, ó, você escolheu essa daqui. Tem alguma indicação do plano aqui, ó, que é legal, mas eu acho que vale a pena você avançar ainda mais, tá? Não sei se caiu bem essa tatuagem aí no rosto. Faz uma versão sem e deixa a tatuagem para decidir depois, em outra camada. Se for fazer o cajado, gasta um tempo fazendo variações, porque aqui a gente tem muita liberdade, tá? No cajado dá para fazer um cajado com design bem legal. Não cai na primeira tentativa, não. A primeira não vai ser a melhor. Tenta, como esse aqui, um cajado mais orgânico, depois faz como se fosse um cajado de metal,
que ele vem sólido, por exemplo, e a ponta dele começa a ficar com um shape mais orgânico, mais ainda de metal, por exemplo. Tem lance, né, de feiticeiro não usa metal, né, sei lá o quê. Mas se não for o material, o aspecto do material pode ser o cajado mais rígido aqui, né, mais retão, em uma das versões, tá? Aí você tem uma transição desse cajado mais inorgânico para a ponta do cajado, que vai ser mais orgânico. E já cria um contraste interessante. E sem contar os shapes variados que você pode e deve criar, tá? Eu tentaria outros formatos para cá. Parece aquele negócio de ovo, tá vendo? Que não é bom, tá? Então, tentaria alguma coisa mais com shapes de serpente, entendeu? Não necessariamente mostrar serpentes, tá? Mas mais aquele shape lá. Ou tipo uma mão segurando a gema mágica. E tem que gastar um tempo pensando enquanto desenha. Pode ser uma madeira bem escura também, quase preta, para encaixar melhor na paleta dela. Deixa eu ver aqui. Ó, para ela. Essa lateral aqui, por exemplo, pode ser de outro material mais brilhante. Tem que entender que para tomar essas decisões, você tem que ver para decidir. Tá? Não dá para decidir imaginando. Por isso que se faz realmente variação em conta. Eu gostaria de ver também uma sobreposição maior de panos, tá? Pensa em alguma coisa para fazer aqui, ó. Isso aqui está uma área muito grande, muito vazia. Pode avançar mais com esses detalhes dourados pelo concept. Evita uma área muito grandona assim, sem interferência das outras, tá? Também seria legal você fazer uma variação aí de penteados. Faz ela com rabo de cavalo, com trança. Passar o rodo nessa caveira aqui. Ó, aqui você pode ter uma, como eu falei, uma sobreposição com outro pano aqui. Vários detalhes aqui que mexeriam. Eu imagino o concept em movimento também. A galera sempre gosta de ver elementos que indiquem movimento, balançando enquanto o personagem se mexe. Tá? E evita essas linhas, tá? Muito forte, tá? A linha tá muito escura, muito forte. Pega leve nela aí.
Ó, daqui para cá, tá? Já é um caminho aí, um norte legal para você continuar avançando. Vou dar um full screen aqui, caso você queira dar um print para continuar. Foi, manda bala. Ó, outra coisa, não precisa ter um fundo, tá? Mas como eu falei na live de ontem, estava na live de ontem? Dá um ok se tá. Tem que haver interação com o fundo. Então, você tem que ter, no mínimo, uma variação abstrata lá no fundo. Então é isso. Qual era o nome dele? Isaías? Acho que era Isaías. Ontem eu não consegui assistir. Perdeu, Isaías. Beleza, então. Já dei um resumido aqui para você o que você precisa fazer. Tá? Não deixe o fundo de cor sólida, não. Tá? Então é isso, cara. Manda ver, avança lá, depois posta para a gente continuar. Mariana, vamos intercalando aí com as perguntas que a gente também não conseguiu terminar? Tá bom. E deixa se você puder, deixa o link aí que eu vejo de chamar pelo menos uma pessoa hoje, caso alguém queira entrar. Na descrição? Onde você quiser. Pessoal, vê se entra. Quem tiver sem câmera pode entrar pelo celular, tá? A gente troca uma ideia rapidinho entre uma análise e outra. Pronto, acabei de colocar o link e vou ler aqui a próxima pergunta. Beleza. Falta de criatividade. Agora eu não lembro se eu já li essa. Enfrento muitos obstáculos criativos. Então tá bom, deixei aqui para outra. Eu falei que é só executar, né? Vai lá no grupo, pega os briefings que a gente já tem lá e executa. Olha só. Equilibrar luz e sombra em uma composição com figura e fundo, personagem e cenário. Então, o que vai mandar na iluminação vai ser o cenário, né? Então, botou um cenário lá de meio-dia, você tem que ter uma luz de meio-dia. Claro, você tem algum espaço para alteração, para ignorar um pouco o cenário e fazer aquele tipo de distorção que eu comentei aqui, que valoriza o trabalho, sempre pensando nisso, sempre distorcer para melhorar. Você pega um trabalho do Rembrandt, por exemplo, a lógica de claro-escuro é completamente compositiva, não é física, embora o trabalho ainda mantenha um altíssimo grau de realismo. Tá? Então, parece, por exemplo, no trabalho do Rembrandt, tem vários caras com lanterninha ali, né? Iluminando aqui, iluminando ali, não tem ele ilumina o que ele quer no quadro por razões compositivas. Tá? Você tem algum espaço para fazer isso, e contanto que você mantenha um grau de realismo aceitável. E aí outra coisa que você tem que analisar do cenário lá, iluminação difusa, botou um cenário nublado, você não deve ter aquele montão de sombra recortada, porque as nuvens estão funcionando como uma camada de difusor, né? Então, as sombras vão ficar todas bem mais macias do que seriam se não houvesse essa interferência aí do clima. Então, tem que levar em conta também a cor da iluminação. Então, dependendo do horário do dia ou do ambiente, né, no caso de uma iluminação artificial, aí você vai ter uma coloração atmosférica que vai interferir na cor local. Tá? O seu objeto de cor local ele vai ser uma mistura ali da cor atmosférica mais a cor local. E quão forte vai ser essa mistura vai depender da intensidade da coloração atmosférica, simplesmente. Entendeu? Então, o cara está sentado na fogueira, em frente à fogueira. Vai alaranjar, não tem jeito. Tá? Então, se você tiver
com a blusa amarela, vai virar laranja. Se você tiver com a blusa azul, laranja ou amarelo se neutralizam, porque são cores complementares. Então, você vai neutralizar o azul. Quanto? Aí depende da intensidade da atmosfera. O máximo que vai acontecer é o azul virar aquele cinza neutro, né? Mas ele certamente não vai ser o cinza saturado que poderia ser num dia ensolarado. Então, essas coisas que você tem que levar em consideração. O tipo de iluminação, a quão difusa é a iluminação, a cor da iluminação e da fonte de luz, né, geral. A cor da fonte de luz, caso seja uma iluminação artificial. Eu lembro que tinha um colega que resolvia muito bem essas paradas de ambiente do jogo com a cor da luz, né? Então, cada ambiente ele colocava uma coloração diferente atmosférica. Então, aquela sala tinha uma cor laranja, a outra sala tinha uma cor vermelha, e isso muda, né, o clima de um ambiente para o outro, conforme a galera vai avançando no jogo. Então, era uma abordagem bem legal. Tá? Mas é isso. Então, agora, tecnicamente, a gente começa as sombras, eu falei da sombra mais difusa, a gente começa com todas as sombras mais recortadas. Tá? E depois você vai diluir conforme precisar. Então, faz tudo recortado, porque isso vai te forçar a decidir qual o formato e a posição da sombra. Uma vez que isso tiver decidido, aí sim você pode diluir, porque você sabe que a escolha já foi feita. Vamos lá, eu vou entrar aqui com o Luiz. Tá aqui. Fala aí, Luiz, beleza? Opa, tá pra me escutar bem aí? Tô te ouvindo. Olá, boa tarde. E aí, como é que você tá? E aí? Eu sou aluno da última que teve, Tá em 2020. Tá vendo? Por isso que a gente gosta de fazer essas lives aí com câmera, para conhecer os alunos também, né? Estou fazendo lá no grupo dos alunos, mais assim também. Foi anteontem, a gente recebeu mais uma vez um depoimento de um aluno que... Tem gente que não entra na comunidade, né? Não interage, a gente não conhece. Tem gente que não entra, A gente não conhece a galera. Inclusive, teve uma pessoa que pediu autorização, uma menina, esses dias. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, muito tempo depois que a gente já fechou a turma, né? Eu falei assim, gente, será que é aluna? Será que não é aluna? Não lembrava nem do nome. Aí eu fui lá pesquisar, falei, é aluna mesmo, que tá entrando só agora. Então, você que é aluno, participa lá da comunidade, galera. É importante. Mas e aí, cara, como é que você conheceu a gente? Então, foi por um link no Instagram. Eu tava vagando pelo Instagram lá, procurando um curso para fazer, acabei esbarrando vocês. E eu fui conhecer o trabalho de vocês, joguei um pouco do The Witcher 3 lá. Achei bem legal o trabalho de vocês. Só que é aquilo, eu não desenhava. Eu desenhava bem pouco. Mas eu tenho muita facilidade com 3D. Que legal. Que é até uma dúvida que eu queria tirar com você, porque você falou que o 3D não é para suprir a necessidade de não saber a anatomia ou não saber os conceitos. Mas eu já tenho uma facilidade com 3D. E eu estou treinando todo dia aqui, eu fico estudando o desenho mesmo com o Photoshop. Eu queria saber se tem como já seguir seguir no trabalho desenho e estudar ao mesmo tempo. Tá. Então, você tem que avançar o máximo que você puder com o que você tem, entendeu? E estudar continuar estudando o que você precisa, tá? Então, eu sempre faço perguntando, então você tem intenção de trabalhar com isso, né? Sim. Eu gostei da ideia do estilo. Show de bola. Então, uma vez que você já entendeu que você tem que melhorar no desenho, você tem que separar uma carga de estudos semanal para desenho. E aí você bota isso na agenda mesmo, né? Então, esse horário aqui é o meu horário de estudar desenho. E isso é inegociável. Eu não sei em casos extremos, mas imaginar como se você tivesse num curso, né? Ou na faculdade, né? Quando pinta alguém chama para, Diego,
Vamos embora ali, sei lá, no restaurante fazer alguma coisa. Bateu no meu horário de estudo, se eu não tiver como mover o horário de estudo para algum outro lugar, eu falo, não, esse meu horário de estudar não dá não, fica para a próxima. Então, botar isso em mente, você tem que ter uma carga horária de estudo, de desenho, que tem que cumprir, entendeu? E uma vez que você estiver cumprindo a sua carga horária de desenho, você vai ver que a sua escultura também vai melhorar drasticamente, tá? O seu nível de desenho interfere muito na qualidade da sua escultura. Porque uma coisa é fazer uma modelagem técnica e outra coisa é fazer uma... Não sei se você trabalha mais com personagem ou com cenário, né? E aí, qual que você curte mais? Qual que você faz mais? Então, eu tô mesclando. Eu tô pegando os personagens de 10. Às vezes eu jogo no Photoshop, no ZBrush, para fazer algumas alterações. Isso. E aí eu jogo no Blender e modelo um cenário, coloco um cenário. Eu até fiz a última que eu fiz, postei lá no grupo. Eu fiz esse isso. processo é forte, é um processo poderoso, funciona bem pra caramba. Só que aí, quando eu passo por Photoshop, eu tenho uma dificuldade em deixar bom. Pintura? É muito 3D ainda. Então, é isso aí. Essa é a parte onde a galera para, entendeu? Se a sua escultura estiver afiada, você pode até mexer bem um pouquinho, tá? Pegou o DAS, jogou no ZBrush, e aí você faz porque uma coisa é um boneco do DAS posado, outra coisa é uma escultura de um personagem, tá? Eu, às vezes, poso o boneco no DAS, jogo no ZBrush e faço a escultura por cima do boneco posado. Eu altero um monte de coisa da anatomia fica ruim no DAS, um monte de coisa da postura do personagem fica ruim no DAS. O DAS é um ponto de partida, tá? E no final, você tem que saber o que simplificar, né? Tem que fazer uma pintura dali. Se quiser uma imagem mais realista, aí você vai pintar menos e avançar mais no 3D. Vai entrar com textura, com alfa. Aí depende de qual pegada você quer manter no trabalho. Tá? Mas é aquilo, desenho tem que estudar, não tem jeito. Mas vai fazendo, continua com esse processo enquanto você estuda. Tá tudo bem. Então, porque nessa pandemia, eu tô ficando o dia inteiro no computador. Isso e aí, o dia inteiro, eu tô vendo o vídeo do curso, eu vejo o vídeo do canal de vocês, vejo uns gringos também, e eu vou atrás de informação, mas eu ainda tô muito básico eu tenho muito que desenhar ainda para conseguir chegar num resultado bom. Tá, então, começa, cara, faz umas cópias do Bridgman, do Constructive Anatomy. Isso, inclusive, vai te mostrar o que você deve alterar quando você estiver esculpindo por cima do modelo do DAS, entendeu? Vai melhorar o seu desenho, vai melhorar a sua escultura. Tá? Esse é um livro aí que você acha fácil. É o que eu gosto mais, né? De anatomia, que eu gosto bastante desse aí, porque tem uma pegada bem artística. Tem o Anatomy for Sculptures também, que é bem legal. Isso eu conheço. Mais contemporâneo. Ele é mais didático, tá? Mas é menos artístico. Te ajuda a compreender mais. Mas o Bridgman tem uma pegada muito artística. Ele faz as distorções que tem que fazer. É aquilo lá que é o caminho, entendeu? E também dá uma olhada nos artistas que você gosta. Eu sugeriria uns artistas tipo Frazetta, essa galera de ilustração tradicional, tá? Para dar uma estudada, ver o que você acha, se você gosta, e dar uma estudada no trabalho desses caras. Do tradicional eu não conheço muito bem os artistas. Eu fiz História da Arte, eu já tenho um conhecimento, assim, na História da Arte e vários artistas, mas, assim, nunca peguei uma arte e pensei, vou fazer uma cópia, vou me inspirar nesse cara para fazer um desenho. Sim, então... o Frank Frazetta é certo, sempre vai funcionar. O cara é muito bom, né? Foi o melhor lá da época dele, né? Na minha opinião, da época dele, não. Na minha opinião, ainda é. É um dos melhores. Mas pega lá, dá uma olhada no Frank Frazetta. Trabalho animal. Ele tem um trabalho de linha também muito bom. Então tem um artbook dele, não vou lembrar o nome agora. Se der uma pesquisada, você vai achar fácil. As imagens estão todas na internet. Tá? Então vale a pena fazer, não, às vezes cópia direta, e às vezes usar só de
referência mesmo para o seu trabalho, tá? Porque as distorções estão claramente feitas lá, entendeu? E o Frazetta também estudou por esse mesmo livro do Bridgman, se eu não me engano. Tem várias distorções que ele faz que são bem parecidas. Deixa eu dar uma olhada então, cara. Tem alguma coisa online aí? Eu deixei uma coisa aqui aberta. Deixa eu ver se consigo. É que eu tenho 2 monitores, deixa eu... O André tá comentando aqui do Boris. O Boris ainda é vivo. É um vovozinho. E pinta pra caramba. Ainda pinta. O Picasso há pouco tempo estava vivo, né? Eu nem imaginava isso. Quando eu pensava em Picasso, eu pensava 1500. Vê aí se foi compartilhado. Tá aqui. Esse aqui foi o último que eu fiz. Eu vi esse trabalho. Então, eu vi a sua base 3D e é aquilo mesmo, a base 3D está bem bacana. Perdeu algumas coisas, né, na pintura. Eu acho que você tem que fazer mais também. Isso aí. Então, tá bem didático aí para divisão de área de luz, tá tudo aí, tá? Agora, eu acho que antes de você começar a pintar, você tem que texturizar tudo com fotografia, no Photoshop, tá? Não no 3D. Então, desce uma camada toda de textura de foto por cima, para depois fazer a pintura. Mas tem que avançar na pintura. E o jeito de pegar a manha da pintura é praticando mesmo com o direcionamento dos artistas, tá? Então, pegar uns artistas específicos para estudar cor, artista específico para estudar claro-escuro. Tá? E aquilo, você trabalhou de forma passiva em cima do 3D, né? Não mudou nada. Se você der habilitar e desabilitar, aí tá tudo no mesmo lugar. A gente tem que modificar as coisas, tá? Mas está no caminho bom. Se continuar... Eu mudei o post aqui que tava... Você tinha comentado sobre... Isso, sacou? Não é bom. Isso aí. E é assim mesmo, a gente começa fazendo mudanças pequenas, daqui a pouco a gente está atropelando o 3D. E tem que misturar mais com fotografia e pintar de forma mais ativa, tá? Alterando as cores, se quiser. Porque a gente tem uma sugestão de cor que vem do nosso render. Mas a gente vai criar uma lógica específica para aquela ilustração, uma lógica de cor específica para aquela ilustração, à medida que a gente vai entrando com os outros elementos, tá? Então, é válido também você pegar essa ilustração, fazer uns testes de cor pequenininho, para ver como as coisas funcionam. Por cima mesmo, tá? Como se fosse uma manchinha. Tá? Sem se preocupar com detalhes, tipo, cabeça, olho, nariz, mas um geral mais abstrato, só para experimentar diferentes abordagens de solução de cor para coisa, sem mudar o que você determinou como base ali da coisa. Por exemplo, isso me lembra muito os Rikers do jogo. Né? Então, lá nos Rikers, eu tinha... Os caras usam laranja, né? Era uma parada que eu não podia mudar. Né? Então, isso tinha que permanecer, mas todo o resto eu poderia alterar. Não no concept, né? Mas principalmente nas ilustrações. Deixa eu falar uma coisa. Fala aí. Em relação aqui, 2 coisas que eu acho que podem melhorar, além de tudo isso que o Diego já falou, é o seguinte: para você prestar atenção, quando você estiver pintando ou integrando alguma foto, para você respeitar o claro-escuro daquela área. Então, por exemplo, se você olhar esses X amarelos na parede, tá vendo? Fita de... Tem uma parte aqui que está na sombra e não deveria estar dessa cor, entendeu? Você pode baixar, se você baixar um pouco, é porque eu não tô... Ele que tá, a tela dele tá compartilhando. O mouse tava... Mas enfim, isso, exatamente aí. Não. Essa parte de cima, essa parte de cima tá clara. E a parte de baixo do muro, próximo ao chão, tá escuro. Então, esses... Isso, não só esse pedacinho, mas essa parte toda
desse amarelo tinha que ser mais escuro, entendeu? Uhum. O claro escuro do que você fez ali pintando tem que acompanhar o claro escuro do muro, no caso ali da base. E uma outra coisa também que eu acho que pode facilitar a leitura de profundidade são essas manchas que você colocou no chão, essas manchas amareladas, de você achatar, cadê a câmera? De você achatar elas, como se tivesse uma perspectiva ali, um ponto de fuga na rua, acompanhando lá para o final. Como se, mais ou menos na linha de direção das sombras das meninas. Entendeu? Indicar a perspectiva de profundidade. Só para indicar a perspectiva, exato. Entendeu? Isso ia melhorar também essa questão da profundidade aí no trabalho. Mas tá no caminho, cara. É isso aí. Tá fazendo sim. uma base boa. No projeto ficou uma bagunça, eu fui mesclando e juntando e trocando de arquivos, porque ficava muito pesado no computador. Eu também mesclo tudo, tá tudo bem. Uma coisa que eu faço é salvar a silhueta dos personagens, a seleção nos alfas. Né? E aí eu posso selecionar facilmente o personagem quando eu quiser, para mover para aqui ou para lá. Uma outra coisa... Falei. Não, só ia falar que uma outra coisa que eu faço também eu tenho vários arquivos. Então, eu tenho o arquivo número 1, aí quando ele começou a ficar muito pesado, mas eu ainda quero as coisas abertas lá, eu salvo o número 2 e mesclo algumas coisas. E aí, no final, tem um montão de arquivos e no final deleto os que não servem mais. Não sei se ficou claro. Ficou claro? É mais ou menos isso que eu faço também. Bem nesse ritmo. Porque começa a puxar muita camada. Isso. Aqui é 172, já foi para 200. E aí tem que mesclar. Mas é isso. Por exemplo, como eu falo assim de entrar, você pode entrar com mais fotografias. Você pode entrar com fotografia específica, né? Como se fosse uma textura mesmo, na parede, no chão. Ou você pode substituir, às vezes. Às vezes, esse carro aí, você pode, às vezes, pegar uma... Se você acha uma foto de um carro num ângulo parecido, que é fácil, nesse ângulo é fácil de achar, você pode substituir o carro inteiro pela foto. E aí depois... Não, esse carro é um modelo 3D. Esse carro eu sei, é isso que... Então, é isso que eu estou falando. De trabalhar de forma mais ativa com as fotografias também. E, às vezes, substituir. Você mantém a personagem, porque você não vai achar foto da personagem assim, mas você acha foto de um carro assim. E aí você pode substituir o carro inteiro pelo seu carro 3D. Isso vai ajudar a reduzir a carga de 3D do trabalho. Você vai fazendo isso em todas as áreas que você puder. Que der para substituir. Você substitui o que dá e mantém o que não dá. E que para dar esse efeito de ferrugem e de vidro quebrado, eu peguei referências reais. Eu fiz um photobash. Sim. Mas... Eu sei, eu estou falando, são duas formas. Uma é você ir texturizando, trabalhar como se você estivesse aplicando uma textura no 3D, e outra é você ir substituindo. E você deve usar as duas maneiras, entendeu? Ok. Porque o que você vai manter no 3D é a iluminação da cena. Ela vai ser o seu guia para trabalhar por cima das fotos. Tá? Ela vai ser o seu norte aí, a iluminação da cena. Agora, a fotografia sempre vai funcionar melhor que o 3D, porque é mais realista, te dá mais opção de simplificar. Tá? E agora, só que não é tudo que a gente acha referência ou imagem de foto para fazer o photobash. Então, por isso que é uma mistura de 3D, fotografia e pintura. Tem que trabalhar ativamente com as três partes. Mas é isso. Eu estava até pensando em trazer do 10 já nos tons de cinzas, né? Separar já nos tons de cinza lá no 10 e já jogar aqui. No tom de cinza? A cor da roupa, para fazer porque tem esses sketch. Isso aqui é da feiticeira que eu estou fazendo. Aí, em vez de trazer preto e branco, trazer... sim, pode ser, cinza. Sim, se você já tem essa informação lá, você tem que usar o máximo que tem. Tudo bem. Mas é isso, cara. Continua. Quer perguntar alguma coisa? Fala aí. Não, é que eu só estou fazendo essas duas aqui, depois eu vou pro outro é o Orc, né? Ciclope. O outro brief é Ciclope. É para vocês vão avaliar os dois, né, no dia 22. Dia 22 a galera vai postar lá na comunidade da maratona e a gente vai pegar o máximo que a gente puder durante essa semana. Dos dois. Não, dos dois, beleza. Não, mas valeu, obrigado pelo feedback, foi bem instrutivo.
Sim, foi um prazer, cara. E é bem legal esse conceito de conversar com vocês, assim. Acho interessante. Eu gosto muito também de conversar com a galera. A gente vai fazer mais desse jeito aí. Manda bala. Beleza, valeu. Valeu, cara. Fica com Deus aí, manda ver.